Olá pessoal, a gente vai estar estudando hoje o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse, dando continuidade aí ao nosso estudo. A gente estudou na aula passada o capítulo 11. O capítulo 12 vem falando sobre a mulher e o dragão. A gente vai estar aí entendendo o significado, dessas simbologias. Tem muitos símbolos dentro do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então a gente vai estar meditando um pouco sobre esses símbolos, o que quer dizer, qual o significado, para que nós possamos entender a profecia que o apóstolo João recebeu da parte de Deus. Como eu falei, repetindo, o livro de Apocalipse possui muitas simbologias. Então a gente está tentando interpretar, traduzir alguns símbolos, para que venha facilitar a compreensão do livro. Porque o que torna o livro de Apocalipse difícil é os símbolos, que são muitas simbologias que vem representando algo, e também o livro de Apocalipse, ele não é em ordem cronológica. Então ele não segue uma ordem. Tanto é que aqui no capítulo 12 a gente vai ver isso. Uma parte vem falando do futuro, do que vai acontecer, aí depois no versículo à frente já vem falando de algo que aconteceu lá atrás, anos atrás. Então, assim, ele não segue uma ordem cronológica, ele vai se intercalando com o passado, com o futuro, com acontecimentos da terra, acontecimentos no céu. Então, assim, por isso que às vezes se torna muito difícil a compreensão deste livro. Capítulo 12 de Apocalipse. Vou estar lendo, a gente vai estar parando um pouco, meditando nos tópicos principais. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos lá, eu postei aí no grupo de nosso estudo uma apostila, ao qual o autor dessa apostila, o teólogo que escreve ela, eu respeito muito ele tem muito conhecimento, eu acompanho ele, estudo muito, acompanho muito os estudos dele, mas ele vem trazendo uma linha teológica que eu não concordo. Eu vou estar trazendo aqui outra. Mas por que eu postei no grupo esta apostila? Porque eu quero que os irmãos venham a ter o conhecimento das linhas teológicas que são trabalhadas no livro de Apocalipse. É por isso que eu tenho postado a apostila, que vem trazendo várias linhas teológicas, várias interpretações, para que os irmãos que estão participando desse estudo do livro de Apocalipse venham entender que o livro de Apocalipse ele tem várias ramificações, ou seja, várias maneiras de interpretação. Teólogos, estudiosos, pregadores, vem trazendo vários ensinamentos, várias interpretações. Então, assim, nessas apostilas tem muitas linhas teológicas ao qual as pessoas, os estudiosos, vêm trazendo. Então, eu posto elas e venho trazendo aqui nos vídeos a minha linha teológica, o que eu creio, o que eu acredito. Não a minha, mas o que eu acredito. Porque a gente precisa estudar as linhas teológicas que existem, as teses que são passadas pelos estudiosos, que são pessoas que estudam, que correm atrás, e a gente vai analisar com a luz da palavra, dentro da palavra de Deus. Qual tese, qual linha teológica tem mais fundamento, tem base bíblica. E aí eu vou focar nessa. Então, assim, nos vídeos eu trago a linha teológica que eu acredito. Mas na apostila do capítulo 12, o autor vem trazendo uma outra visão, uma outra linha teológica. Depois os irmãos lêem a apostila, acompanhem, o conteúdo é bom. No capítulo 12 da apostila, o autor vem falando que esta mulher é a igreja.
ele vem trazendo esse ensinamento, que esta mulher do capítulo 12 de Apocalipse representa a igreja. Só que eu discordo, como muitos estudiosos, como muitos teólogos vêm ensinar, e eu creio na tese que eu vou trazer. Eu não acredito que esta mulher do capítulo 12 de Apocalipse venha representar a igreja, mas ela representa a nação de Israel. Por quê? A gente vai ver aqui o porquê. No versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tá, então esta mulher, existem duas linhas teológicas. Uma que ensina que é a igreja, e outra linha teológica que vem ensinar que esta mulher é a nação de Israel. Eu acredito que seja a nação de Israel. Então eu vou estar trazendo sobre esta linha teológica, que esta mulher vem representando a nação de Israel. Vestida do sol. Sol representa o quê? Poder, grandeza, força, não é isso? O sol, ele é forte, ele vem representar força. Então, quando fala que esta mulher, ou seja, a nação de Israel, estava vestida de sol, esse sol vem representando a glória, o poder de Israel, porque Israel foi chamada por Deus para ser uma nação que viesse governar as demais nações. E mesmo Israel não crendo que Jesus era o Messias, mesmo Israel, se tornando uma nação idólatra, ainda há uma promessa para Israel, que vai se cumprir. E é uma nação que foi escolhida pelo próprio Deus. É a nação a qual Cristo nasceu como homem. Cristo, nosso Salvador, veio da nação de Israel. Então há uma glória em volta desta nação. Há uma proteção da parte de Deus sobre esta nação. Então, quando fala desta mulher que representa a nação de Israel, que está vestida de sol, esse vestido de sol vem falando da glória, do poder, que esta nação tem da parte de Deus, que é instituída pelo próprio Deus. Porque na Bíblia Sagrada a gente vê os relatos da nação de Israel. Então é uma nação que está registrada desde o início na palavra do Senhor. E grandes profetas, grandes homens de Deus vieram da nação de Israel. Então esse vestido de sol vem falando o quê? Da glória, do poderio, do poder, da força da nação de Israel, da proteção divina que há da parte de Deus sobre esta nação. Com a lua debaixo dos pés. Essa lua, a lua antigamente, no período do Antigo Testamento, era usado muito como representação a cultos a deuses. Então, essa lua vem representando o quê? A aliança de Deus com Israel. Não há uma aliança entre Deus e Israel? Então, essa lua debaixo dos pés vem representar isto, a aliança que foi feita entre Deus e a nação de Israel. Ou seja, Deus trazendo a memória que ele não se esquece das alianças que ele firma com o seu povo. Deus, ele não se esquece da aliança que é formada com a igreja, com aqueles que o servem, com aqueles que são fiéis a ti. Pode passar anos, pode passar séculos, mas Deus, ele se lembra da aliança que é formada. Deus, ele não quebra a aliança. Infelizmente, quem quebra a aliança é o homem. Mas Deus, quando ele faz uma aliança, ele honra a sua aliança e ele sempre traz a memória, porque nós acabamos, no decorrer do tempo, esquecendo das promessas, daquilo que Deus vem falar conosco. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas que esta mulher, que representa a nação de Israel, tinha na cabeça, essa coroa vem representando que cada estrela, são 12 estrelas, cada estrela vem representando uma tribo de Israel. Então essa coroa com 12 estrelas que ela tem na cabeça, representa as 12 tribos de Israel, que veio lá, que surgiu dos filhos do patriarca Jacó. Versículo 2. Que achando-se grávida, aqui achando-se que? Grávida. Como a igreja, a gente vai ver, eu vou ler aqui o versículo e vou trazer,
que achando-se grávida, quem estava grávida? A mulher, que a gente estudou aqui, que representa a nação de Israel. Mas alguns ensinam que é a igreja. E é aqui que eu entro, que eu não concordo que seja a igreja. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda rastejava, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar luz, ou seja, a mulher estava grávida, a fim de lhe devorar o filho quando nasceste. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que neles a sustente durante 1260 dias. Vamos lá. A mulher estava grávida, deu à luz a um filho varão. Esse filho varão, a gente vê que ele recebeu um cedro de ferro, ou seja, autoridade para reger, poder para reger, para governar. Esse filho varão foi arrebatado para Deus. Quem é que subiu para Deus? Não foi Cristo, não é Cristo que está à destra de Deus? Então, meu irmão, essa mulher estava grávida, deu à luz um filho varão. Esse filho aqui representa Cristo. Tanto é que os mesmos teólogos que ensinam que essa mulher representa a igreja e não a nação de Israel, também afirmam que essa criança, esse filho varão, é Jesus. Então vamos lá, quem foi que deu à luz a Jesus Cristo como homem? Foi a nação de Israel, não foi a igreja. Então como é que a igreja estava grávida e deu à luz a Cristo? Foi Cristo que fundou a igreja ela é fundada em Cristo. Então é por isso que eu não creio e não acredito nessa tese, nessa linha teológica, de que esta mulher no capítulo 12 venha representar a igreja. Porque essa mulher estava grávida de um filho varão, que recebeu de Deus um cedro de ferro, ou seja, autoridade e um poder que não cessará por toda a eternidade. Ele foi arrebatado a Deus, ou seja, Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, está à destra de Deus. Então, essa criança representa Jesus Cristo. Então, a mulher representa a nação de Israel, que estava grávida, ou seja, ela gerou. Jesus veio da nação de Israel. Então, aqui vem representando que o Salvador viria e veio da nação de Israel. E quem é o dragão de cor vermelha? É o próprio Satanás, sem dúvida, que persegue a nação de Israel, que perseguiu e até hoje vai perseguir a nação de Israel. Por que Satanás perseguiu tanto a nação de Israel? Porque ele sabia que o Salvador ia vir da nação de Israel. Então aqui, no Apocalipse 12, a gente vai vendo isso. Essa mulher representa a nação de Israel. Ela estava grávida, ou seja, sofrendo dores de parto, ou seja, essa dor de parto vinha falando da perseguição que a nação de Israel sofreu do dragão, que representa Satanás. Por que Satanás perseguiu tanto a nação de Israel? Usou o Egito, Babilônia, tantas nações, os filisteus, para tentar destruir a nação de Israel, porque ele sabia, Jesus, o Salvador, vai nascer da nação de Israel, então eu preciso destruir Israel. Então essa dor de parto era porque havia uma promessa que o Salvador ia vir de Israel, havia uma promessa que o Messias ia vir da nação de Israel, e então Satanás se levantou para tentar destruir e frustrar essa promessa. Por isso a dor de parto. Ou seja, Israel foi perseguida, Israel foi escravizada, e até hoje é perseguida, e no período da grande tribulação, esses 1260 dias, que representa 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, da grande tribulação, Israel vai ser perseguida pelo anticristo. O anticristo vai tentar destruir a nação de Israel. Então esse dragão representa Satanás. 7 cabeças e 10 chifres,
Vem falando de reinos, governos, ao qual Satanás esteve à frente. 7 cabeças representa reinos ao qual Satanás esteve à frente em tempos passados. Os 7 chifres são reinos futuros, ou seja, essas 7 cabeças, esses 10 chifres que o dragão tinha, são reinos onde Satanás atuou, como na época de Herodes, na época de Nero, na época de Nimrod e tantos outros homens, como Hitler, né? Esses homens que assumiu aí frentes de governo, frentes de países, aonde praticamente governou e trouxe atrocidades. Quem estava à frente? Satanás estava ali induzindo. Então essas cabeças, esses chifres que o dragão tem, são reinos, são nações ao qual esteve no poder, no governo, como a Babilônia, como o Egito, como a Média Persa, o Medo-Persa, né? Como Ciro, que esteve ali no poder, e tantos outros reis. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nela se sustentasse durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Ou seja, Deus ele vai dar um escape para Israel. No final dos 3 anos e meio do período da grande tribulação, o anticristo ele vai se unir com várias nações para destruir Israel. Então, como a igreja já foi arrebatada, Satanás vai tentar destruir o que? A nação de Israel. Porque Israel vai descobrir que o anticristo não é o verdadeiro Messias. Então, o anticristo vai se revoltar e vai tentar destruí-la. Só que Deus vai dar um escape. Vamos ler o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, houve peleja no céu. Aqui que eu falo, o livro de Apocalipse é difícil de interpretar por causa disso. A gente viu do versículo 1 até o 6, o que? Falando do período da grande tribulação. Não é isso? A metade vem falando do período da grande tribulação. Agora a gente vê aqui, já voltou anos atrás. Ou seja, aqui a visão que João, o apóstolo João está tendo, é da batalha que teve no céu, da queda de Satanás, da queda dos anjos, ou seja, do versículo 7, já voltou anos atrás, quando Satanás estava no céu com os anjos que se rebelaram contra Deus e houve a peleja ao qual eles foram expulsos do céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Esses anjos são os demônios que seguiram Satanás. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar para eles. Ou seja, eles foram expulsos do céu. Foram lançados fora do céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, ou seja, foi expulso do céu. Ele e os anjos caídos, que hoje são demônios, que o seguiu. Então ele é chamado de diabo, de Satanás, a antiga serpente, porque quem foi que tentou Eva lá no jardim do Éden? A serpente, mas aqui não está falando da serpente, o animal serpente, mas sim de Satanás, que usou o animal, a serpente, para induzir Eva. Que hoje ele é conhecido que é os nomes dados a Satanás, antiga serpente, diabo, Satanás, acusador, né? Dragão. Aqui no livro de Apocalipse vem chamando muito ele de dragão. Ou seja, são nomes dados ao adversário. Então, houve grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e o mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Aqui vem falando já da igreja, né, que vence Satanás mediante o sangue do Cordeiro, mediante o sacrifício de Cristo. Nós conseguimos vencer o nosso adversário, Satanás, que está de dia e de noite nos acusando.
Satanás foi expulso do céu, mas a gente entende, se lendo a Bíblia, que no período ainda do Antigo Testamento, antes do tempo da graça, antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, Satanás ainda tinha acesso ao céu. Tanto é que a gente vê no livro de Jó que os anjos, os filhos de Deus, os anjos se reuniram em uma reunião com Deus, e no meio deles estava quem? Satanás. E os anjos não perceberam, porque Satanás se transfigurou em anjo de luz. Ou seja, o único que percebeu que Satanás estava lá foi o próprio Deus. Então a gente vê que ele ainda tinha aquele acesso para acusar o homem, para acusar os seres humanos. Ainda hoje ele é acusador, ele acusa sim, mas ele, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando se iniciou o tempo da graça, Satanás ele não teve mais acesso ao céu. Aí ele pergunta por quê? Não sei. A Bíblia não esclarece, não nos fala o porquê, e eu também não posso afirmar o porquê. Mas antes da morte e ressurreição de Cristo, ele ainda tinha esse acesso. A gente lê isso no Antigo Testamento. Há passagens no Antigo Testamento que revela que ele tinha esse acesso ainda no céu para acusar. Mas após a morte e a ressurreição de Cristo, quando se inicia o tempo da graça, a era da igreja, findou, Satanás não teve mais acesso ao céu. O porquê, eu não sei. Ainda não sei, entendeu? Porque a Bíblia não fala o porquê. Mas é isso que a Bíblia vem nos ensinando. Versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, aqui já entra nos tempos atuais que nós vivemos, que Satanás está onde? Ele foi expulso do céu. Satanás ele está atuando nos ares, ele está atuando na terra, ele e os demônios. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele é curto, ele sabe que já está para iniciar o período da grande tribulação. Findou o tempo da grande tribulação, vai vir aí o milênio. Findou o milênio, vai vir o juízo final, ao qual Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então Satanás, os demônios sabem que o tempo deles está findando, está acabando. Por isso que eles estão investindo muito nos nossos dias atuais para tentar destruir a igreja, parar a igreja e para tentar tragar um número muito grande de almas. Porque o tempo deles, sabe, está diminuindo cada dia que passa. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão. Ou seja, a mulher é a nação de Israel que deu à luz a Cristo, a Jesus, o Salvador. Jesus veio da nação de Israel, nasceu de uma judia chamada Maria. E quando Satanás foi expulso do céu, ele perseguiu a mulher, ou seja, a nação de Israel, tentando destruir a promessa do Salvador. E foram dadas à mulher como asas, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essas asas que essa mulher recebe, como asas de águia, não são asas no literal, são simbologias de providência. Essas asas é a providência de Deus, o livramento que Deus dá à nação de Israel. E Deus sempre deu escape, e no período da grande tribulação Deus vai dar o escape a Israel. Então essas asas que essa mulher recebe é uma providência de Deus, o livramento, o escape para a nação de Israel. Esse tempo, metade de tempo, vem falando dos 3 anos e meio do final da grande tribulação. Então, quando a gente vê escrito tempos e metade de um tempo, vem falando que é de 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio final da grande tribulação. Já no finalzinho, é onde vai ter toda essa peleja, essa perseguição contra Israel. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rio, águas, mares, vem representando nações, povos, países.
Então aqui, quando fala que o dragão, de sua boca saiu água para destruir a mulher, que Satanás ele usou e induziu nações, povos, países para perseguir e destruir Israel. Então essas águas que saem da boca do dragão, que é Satanás, são nações, povos, reinos que foram induzidos por Satanás para tentar destruir Israel. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, essa terra que engole, as águas, ou seja, engole as nações, os povos que perseguem Israel, isso daqui também é uma providência da parte de Deus, o livramento. O anticristo ele vai se levantar, vai se unir com nações para destruir Israel. E a gente vai ver que o próprio Cristo vai vir livrar Israel. Então aqui, quando a terra engole as águas, engole as nações, os povos que perseguem Israel. É o livramento da parte de Deus. Deus sempre cuidou de Israel. Até hoje Deus cuida de Israel. E na grande tribulação Deus vai cuidar. Por que a investida de Satanás vai ser grande contra Israel no período da grande tribulação? Hoje ele persegue a igreja. Mas a igreja já vai ter sido arrebatada. Já vai estar nas bodas do Cordeiro. Então, Satanás vai investir em quem? Israel. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, aqueles que não receberam a marca da besta, aqueles que não receberam o sinal da besta, aqueles que se converter no período da grande tribulação, vai ser perseguido por Satanás. A descendência aqui vem falando do quê? A partir do momento que a gente se converte a Cristo, a gente se torna filhos de Abraão pela fé. Então se tornamos o quê? Espiritualmente somos judeus. Espiritualmente nos fazemos parte da nação de Israel, o povo eleito, o povo escolhido por Deus. E a parte B do versículo 17 diz: e pôs-se em pé sobre a areia do mar. A areia do mar vem falando de povos e nações, ou seja, Satanás ele vai se pôr em pé, ele vai liderar nações, ele vai liderar povos. Aqui vem falando do governo do anticristo, que o anticristo está lá liderando nações, que é o que a gente vai ver no capítulo 13, na próxima aula. O início, o levantamento ali das bestas, que vem representando o anticristo e o falso profeta, que a gente vai ver na próxima aula. Mas o que a gente veio entender aqui no capítulo 12, a mulher representa a nação de Israel, o dragão vem representando o próprio Satanás, a água que sai da boca do dragão são as nações que são induzidas por Satanás para destruir Israel, o menino a qual a mulher dá à luz é o próprio Cristo, ou seja, as asas que essa mulher recebe para voar e fugir do dragão é o livramento, é a providência de Deus para livrar a nação de Israel. Então, você vê o tanto de simbologias que há dentro de um único capítulo. Por isso que é necessário um estudo aprofundado, um estudo do livro, para que nós venhamos a ter a interpretação correta. Repito, há muitas linhas teológicas sobre a interpretação do capítulo 12. Alguns ensinam que esta mulher é a igreja. Mas a gente viu, a mulher deu à luz um filho. Quem é esse filho? Jesus. Quem foi que deu à luz a Cristo humanamente? Não foi a nação de Israel? E no período da grande tribulação, a qual a mulher vai ser perseguida pelo dragão, a igreja não vai estar aqui, a igreja já terá sido arrebatada. Então, assim, há linhas teológicas que ensinam que a mulher é a igreja. Outros ensinam que essa mulher é a nação de Israel. Eu, particularmente, acredito que seja a nação de Israel. Por isso que eu trago esse estudo dentro dessa tese, dessa teoria, que esta mulher venha representar a nação de Israel e não a igreja. Mas na apostila há outras linhas teológicas. Eu quero que os irmãos leiam, para os irmãos ver linhas teológicas, teses. E os irmãos, com base bíblica, vai escolher
a tese, a linha teológica que você concorda mais, que você acredita mais e que você acha que com base bíblica, com base na palavra de Deus, é a mais coerente. Amém? Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua participação.